Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou falar sobre uma palavra que se encontra no livro de João 10, 1 ao 2, que diz: Jesus, ele é o bom pastor e dá a vida por suas ovelhas. Aqui a palavra fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Lindas palavras que trazem doçura e paz à nossa alma. E é confortante, irmão, saber que somos ovelhas pastoreadas pelo Supremo Pastor, em quem todas as coisas se tornam luminosa claridade. Jesus nos revela o cuidado que Ele tem por nós, no seu infinito amor. A sua eterna bondade está sempre nos acolhendo, guardando e protegendo-nos do mal. Jesus proferiu a parábola do bom pastor, irmãos, enquanto ele estava em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, em meados do mês de outubro. Esse discurso está intimamente ligado à expulsão do cego, curado aqui no tanque de Siloé, do templo pelos fariseus. A palavra no livro de João 1:2 nos fala que na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Irmãos, Jesus frequentemente utilizava dos elementos presentes na vida cotidiana dos seus ouvintes. Na Palestina, as ovelhas são às vezes a parte mais considerável do gado. Quer dizer para os irmãos que os rebanhos, que eram compostos em sua maioria de cabras e ovelhas, dependiam demasiadamente de água abundante. Porém, com a escassez em diversos locais da Palestina, vários pastores formavam uma espécie de sociedade, construindo um redil comum. Construídos no campo com palha ou madeira, os redios eles eram frequentemente cercados por uma muralha de pedra, e por sobre o muro colocavam feixes de espinhos apoiados em pedras maiores. Ficava um guardião velando toda a noite para defender o aprisco das feras e dos ladrões. Caso algum ladrão ou animal feroz subisse no muro, a pedra cairia e acordaria o pastor em vigília. Durante o dia, os pastores separavam os rebanhos, conduzindo-os aos diversos pastos. À tarde, todos os animais eram reunidos no redil. O pastor que ficava à entrada do curral era chamado de porta. João 10, 7 nos afirma: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Dar nome às ovelhas, irmãos, era uma prática antiga. Se em um redil estivesse as ovelhas de 3 pastores diferentes, e a um deles pertencesse 50 ovelhas, somente as 50 atenderiam a sua voz. João 10, no 3, 4 nos afirma: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você conhece a voz do seu pastor? Ou da sua pastora? Irmãos, lobos e ladrões ameaçavam as ovelhas. Esta era a razão pelo qual o pastor utilizava o seu cajado. Era neste momento em que se diferenciava o verdadeiro pastor, dono de suas ovelhas, do mercenário. O bom pastor enfrentava as feras e os ladrões, expondo a sua própria vida, irmãos. Já o mercenário só se preocupava em obter o ganho das ovelhas e, em caso de perigo, ele logo fugia. Jesus se declara, irmãos, como bom pastor. A declaração "eu sou" tinha um significado muito importante para os judeus do primeiro século, pois Deus havia se revelado a Moisés de forma semelhante, como nós vimos em outras pregações. João 10, 11, Jesus nos afirma: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele se declara a porta do redil. O mestre é aquele que dá vida e acesso ao alimento espiritual, como o pastor que ficava à porta do redil, velando toda a noite, protegendo e cuidando das suas ovelhas. A noite falava de tempos de escuridão, tempos difíceis,
tempos de angústias, tempos de sofrimento, irmãos. Mas os discípulos de Jesus têm a promessa de que o verdadeiro bom pastor estará em uma vigília eterna, à porta do seu aprisco, pronto a defender cada uma de suas ovelhas de todo perigo. É Ele mesmo é o dono dos mais verdes campos para as pastagens. Ele tem em abundância o alimento espiritual que dá a vida eterna. As suas palavras são alimento para a nossa alma, pois são espírito e vida, que nutrem e fortificam o homem espiritual. Eu quero dizer para os irmãos que João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Então Jesus, ele é o bom pastor que entregou a sua vida física para nos dar direito a uma vida espiritual, a vida eterna. Ele vai juntar todas as suas ovelhas dos 4 cantos da terra, até que aquelas que dormem ouvirão a sua voz e se levantarão dos seus sepulcros em glória, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. João 10:10 nos afirma: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus fala: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Com abundância. O Senhor é sempre mais daquilo que nós imaginamos. Há muitos falsos mestres que estão interessados naquilo em que as ovelhas podem oferecer. Preocupam-se em tirar o que puderem das ovelhas. Os ladrões tiram até a vida, porém o Senhor concede vida. O mercenário, irmãos, é aquele que cuida do rebanho visando apenas seus próprios interesses. Mas Jesus, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas e delas é conhecido, ou seja, há uma comunhão entre Jesus e seus servos, semelhante à comunhão entre o Pai e o Filho, irmãos. João 10:14-16, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu quero dizer que Jesus tem autoridade, irmãos, de oferecer voluntariamente a sua própria vida por suas ovelhas. E como Deus tem também o poder de voltar a tomá-la, Jesus conhecia as suas ovelhas e tratava todas com equidade, irmãos, justiça, igualdade. Quer dizer para os irmãos que o bom pastor, ele curou pessoas de todas as classes sociais, tanto as desprezadas quanto as ricas. Compreendeu as emoções das pessoas, compreendeu seus medos, tristezas, desespero, ansiedades, conflitos, irmãos, e nunca as desprezou por isso. Ele demonstrou paciência, demonstrou compaixão quando se deparou com enfermos, curava enfermidades, perdoava pecados, não permitiu que tradições religiosas o impedissem de aliviar o sofrimento humano. Distribuiu graça, alegria, paz, misericórdia. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus, ele profetiza o crescimento da sua igreja. João 10:16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Havia muitas ovelhas que não eram do aprisco de Israel. Jesus já falava em relação à sua igreja, presente hoje no mundo inteiro. Ele mesmo foi quem garantiu a vitória a todos aqueles que obedecem e que o amam. Hoje, tanto os judeus convertidos quanto a igreja do Senhor constituem e formam um só corpo, rebanho de um único pastor, o Rei Jesus. Ser uma ovelha de Jesus, irmãos, é conhecer e ser conhecido dele. Aquele que conhece a voz do bom pastor, cumpre os seus mandamentos. Ele nos deixou a promessa de que ninguém tem o poder de tirar as suas ovelhas de suas mãos. Creia, estamos seguros com Deus. Estamos seguros nas mãos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.